Continuando nesse ponto, falando sobre metabolismo, eu anotei aqui na pauta. Muitos dos nossos seguidores, eles buscam ganho de massa muscular, crescer. Sim. E uma das dificuldades mais relatadas aí pelos nossos seguidores está ligado à questão de ingestão de calorias diárias. O cara está numa fase de bulking, uma fase de off-season, onde ele precisa comer bastante para, enfim, crescer. Vocês acreditam em dieta flexível para período de ganhos? Alimentos alternativos que são calóricos e gostosos, que podem ser incluídos numa dieta da off-season para compor um superávit calórico, mas que não atrapalhe os ganhos e nem acumule muita retenção e gordura? Sim, com Exemplos. certeza. Cara, eu vou dar um exemplo, citar você, porque para mim você é uma puta de uma referência no que tange a divulgação do nosso mundo pro público geral. Aquela tua ideia de 80-20. Sim. Certo? Só que eu falo que você pode fazer um 80-20 diário, não somente semanal, né? Sim. Que é a ideia da refeição livre. Então, por exemplo, se você tem 6, 7 refeições por dia, uma que você faça com algum alimento que seja considerado um lixo limpo, ou seja, mais rico em algum nutriente, um macronutriente que é mais importante nessa fase, por exemplo, carboidrato, o impacto é 0. Então, se de 7 refeições sólidas, boas, com qualidade, com frutas, com fibras, com fitoquímicos, com alimentos de qualidade. Arroz, frango, carne, peixe. feijão, tudo. Você ter um pós-treino, por exemplo, é exemplo. Pode ser o pós-treino ou pode ser a refeição que você mais gosta. Eu, por exemplo, gostava de comer antes de dormir. Essa é a minha refeição. Com um docinho, com um pãozinho, uma goiabada, coisinhas assim. Sucrilhos, exato, sem problema algum. Por quê? Porque vamos dizer que você está numa dieta de bulk, que você precisa comer 5.000 calorias. Cara, não vai ser essas 400 calorias que você vai comer ali que vão te estragar, né? Se essas 400 calorias te estragarem, não é elas que estão erradas, é todas as outras 4.600. É que não te cabe 5.000 calorias, que as pessoas acham que é só se afundar de comer. Isso, exatamente. E aí vem a ideia, saber quanto você precisa comer. Tem gente que acha que sabe. Né? Tem alguns princípios que eu gosto. Sim. Né? Eu gosto muito de usar... Primeiro, vamos colocar assim, o que é limpo, o que é sujo. Exato. Tá? Tem gente que acha que fruta é sujo. Tem gente que acha. Você acredita, cara? Acredito. Eu como fruta todos os dias. Eu comi 3 bananas agora. Eu recebo crítica na internet dizendo que eu não tinha que comer fruta, que eu tinha que comer aveia. Eu falei assim, amigo, eu gosto de comer fruta. Eu como fruta, iogurte e whey de manhã. Processe Deus, ele que fez. Exato, não encha meu saco. Processe Deus foi boa. O Gabriel falou de princípios, né? Eu tenho um princípio legal. A sua avó falaria que fruta é ruim? Jamais. Ela falaria que feijão é ruim? Jamais. Salada, legumes. Não, é você que Se você não comesse feijão, a avó fica brava. É exatamente isso. Pelo menos na minha família, né? Minha avó sempre foi muito assim, tipo, cala a boca, ela dava tapa na gente. Meu avô tinha um ditado árabe que era fecha a porra do nariz e come. Era bem isso mesmo, né? E aí ele falava em árabe nervoso, bichão desse tamanho, também, a mãozona pesada. Ai, se não comesse. E ninguém morreu por isso. Acabou. Então... E falando do que é sujo, o que é sujo, que é é limpo para você, cara? Então, por exemplo, a doce de leite é algo que eu gosto de usar. Para as pessoas é sujo. Para as pessoas é sujo. Agora, se você for olhar, o que ele tem muito? Carboidrato. Sim. De alto índice glicêmico. Alto índice glicêmico. Mas ele tem pouca gordura. 8% mais ou menos. Não tem corantes, não tem acidulante, não tem... Não é rico em sódio. Essas outras porcarias, que são as porcarias. Então, assim... Ele só é rico em carboidrato. Sim. Ele é útil? Ele é útil. Quando? Eu sou do princípio, eu gosto muito de prezar pela recuperação do treino. Para mim, tua primeira refeição pré-treino é a pós-treino de hoje. Sim. Vai ser tua pré-treino de amanhã. Né? Você acredita muito na janela da oportunidade? Não é isso. Porque daí as pessoas vão me encher de artigo para encher meu saco. Mas eu Você acredito... acredita naquela fome gostosa que vem depois de um bom treino? E eu acredito em aproveitar que o teu estoque de glicogênio zerou, porque deveria durante um treino. Se não zerou, o teu treino é uma bosta. Exato. Para repor isso.
esse é um momento que você está suscetível a absorver açúcar pro músculo. Ele está pedindo. Nesse momento, você não vai fazer triglicerídeo. Não vai. Pós-treino, Que é o grande perigo do carboidrato de alto índice glicêmico. Exato. Esse estímulo de insulina, em outros momentos do dia, dependendo se você está alimentado, se você já está com um reservatório de glicogênio cheio e sobrou caloria, ele vai fazer um outro caminho. Ou até a frutose, que a galera mete o pau. Ah, frutose, existe um relacionamento de frutose com síntese de triglicerídeo? Existe. Não é a frutose da fruta, é a frutose de xarope de milho, de refrigerante, etc. Mas, nesse momento específico em que eu estou com o reservatório vazio, é o momento que eu vou usar para encher ele. É o momento que eu posso me dar o luxo de usar alto índice glicêmico e vai fazer bem, obrigado. Sim. Além Você disso... faz uma ressíntese rápida. Exato, porque tá ávido, né? O estoque tá vazio. E além disso, é um momento em que, se eu vou usar um pico de insulina, ela aumenta a permeabilidade de célula. Sim. Se eu vou aumentar a permeabilidade de célula, posso associar uma proteína de rápida absorção para aproveitar e jogar mais aminoácido para dentro? Então, para mim, é perfeito um pós-treino de banana, doce de leite e whey. Sim. E é delicioso. E te prepara para daqui 1 hora, 1 hora e meia, uma refeição sólida, porque ela é pastosa. Perfeito. Então ela não ocupa grande volume no estômago. E a absorção é rápida. E não tem nada de sujo nessa refeição. Nada. Que em outro momento do dia poderia, né? Se a pessoa tem uma resistência periférica à insulina, se a pessoa já está alimentado, aí um doce poderia fazer mal. Mas nesse momento, não. Então, existem regras do tipo, não vou colocar gordura junto com alto índice glicêmico. Vou separar uma refeição com foco em gordura, vou usar gema, vou usar outras coisas de reabsorção mais lenta, vou dar um pico de insulina aqui. Então você consegue manejar ao longo do dia esse tipo de coisa. Quem não acredita nisso, quem divide tudo por igual, não entende o que é uma semana de finalização. Sim. Porque se eu pegar todas as refeições de uma semana de finalização, com depletação, carb-up, todo o volume de água da semana, e eu distribuir de forma uniforme, o resultado vai ser uma bosta. Sim. Né? Então, existe uma ciência de sensibilidade à insulina, encher, esvaziar, esse tipo de coisa, e é uma ciência básica, assim, que todo nutricionista tem que saber dominar isso. E que traz muito prazer para a pessoa que está fazendo dieta. Com certeza. Em resumo, o doce que te ferra é aquele que você come depois do almoço. Perfeito. Porque você foi lá e o não e comeu. calculado. Exatamente. Você foi lá e comeu o arroz, comeu o feijão, comeu a salada, comeu a carne. Você vende outras refeições e aí você vai lá e coloca mais 40, 50 gramas de carboidrato. Aí você dá um tirinho de insulina, já desvia o metabolismo para síntese de triglicerídeo. E aí já não é mais interessante. Perfeito. Ô, Renato, eu gosto. Recebemos aqui